Senhor, nós estamos aqui nesta série que estamos elaborando sobre respostas aos seminaristas da disciplina Escatologia. E uma outra pergunta que chegou até nosso conhecimento foi a seguinte indagação: qual é a relação que há entre o sonho do rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, e as visões de Daniel, aí descrito em Daniel capítulo 7, poderia ainda acrescentar aí as visões de Daniel no capítulo 8 também, dando sequência. Mas, enfim, esta pergunta é qual seria a continuidade, a relação entre o aspecto histórico e a relação entre o aspecto profético. E se ambas, tanto o que é visto pelo rei Nabucodonosor em Daniel capítulo 2 e assim também o que é visto em Daniel capítulo 7 aí pelo próprio Daniel, qual seria a relação entre estas duas linhas, as duas visões? Poderia, então, em resumo, trazer a seguinte observação e também esclarecer aqui o meu entendimento enquanto professor da disciplina Escatologia dentro desta perspectiva. E claro que nós agora estamos no capítulo 5 da unidade 1, capítulo 5 da unidade 1 do nosso módulo Escatologia. O sonho do rei Nabucodonosor tinha as seguintes descrições: uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze e pernas de ferro, tendo os pés de ferro e de barro. Esta é o sonho do rei Nabucodonosor. Este é o sonho do rei Nabucodonosor. Dentro desta perspectiva, é o que ele vê. E Daniel chega e dá-lhe a interpretação. Daniel chega e lhes apresenta a interpretação. Sendo nesta interpretação, como bem nós temos aí no nosso conteúdo, referir-se à Babilônia, isso a cabeça de ouro, referindo-se à Babilônia como jóia dos reinos e glória e orgulho dos caldeus. Esta é uma interpretação que Daniel está dando aos sonhos de Nabucodonosor. O peito e braço de prata, referindo-se ao Império Medo-Persa. Os ventre e quadris de bronze, referindo-se ao Império Grego. E também pernas e dedos de ferro e barro, referindo-se aí ao Império Romano. Essa é a perspectiva interpretativa de Daniel dando ao rei Nabucodonosor esta interpretação. Percebe-se que Daniel ele está trazendo essa interpretação, uma interpretação profética, mas é uma interpretação que se cumpre dentro do plano terreno, em uma perspectiva escatológica, porém uma escatologia e um futuro não muito distante com relação a Daniel, tanto que já aconteceu, que já sucedeu conforme ele tinha visto. Isso o rei Nabucodonosor tem o seu sonho, e no sonho ele vê essa estátua desta forma, essa estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés de barro e de ferro. Esta é a perspectiva. Já em Daniel capítulo 7, aí não é mais o sonho do rei Nabucodonosor, agora são visões de Daniel. E nessas visões de Daniel, ele já não vê como o rei Nabucodonosor vê. Ele já está vendo aí, são figuras representativas de animais. Lembrando que aqui dentro de alguns apontamentos históricos já colocam Daniel aqui com cerca de 60 anos depois daquela. Cerca de 60 anos depois, ou seja, Daniel capítulo 2 fora
proferido esses sonhos de Nabucodonosor, 60 anos, agora Daniel capítulo 7, já se passaram estes anos todos e agora Daniel tem as suas visões. E nas suas visões ele observa que são 4 impérios mundiais que são representados agora por 4 animais. Capítulo 2 trata-se de uma representação por uma estátua. Já no capítulo 7, os mesmos impérios mundiais são agora representados por animais. Esses animais um leão, um urso, um leopardo e um animal aterrorizante. Estes são os 4 animais que Daniel, no capítulo 7, tem em suas visões. Ambos se tratam da mesma perspectiva histórica e profética, tendo aí as suas relações. No capítulo 8, nós temos também Daniel tendo visões e Gabriel vindo trazer-lhe a interpretação. Então, eu poderia dizer que a continuidade histórica e profética em seus acontecimentos, tanto na visão de Nabucodonosor, tendo ali a descrição dos seus sonhos, nós temos, depois do Império Babilônico, como a cabeça de ouro, a joia de ouro dos caldeus. Depois disso, nós temos a Babilônia sucumbindo diante do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa posteriormente é derrotado e tomado pelo Império Grego na pessoa de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, depois da sua morte, o Império Grego passa a ser repartido, ou seja, 4 cabeças passam a dominar dentro da proposta do Império Grego. 4 cabeças passam a dominar: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco Nicanor. Estes 4 passam a ser os regentes da Grécia e depois disso eles caem e o Império Romano toma o domínio mundial. Para que se esclareça mais a respeito disso, vou fazer a leitura bíblica dos textos de Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 2, perspectiva profética, mais o sonho de Nabucodonosor. Daniel capítulo 7, perspectiva profética, mas agora nos sonhos de Daniel, nas visões de Daniel. E agora capítulo 8, como representações, também novamente convergindo com Daniel capítulo 7, diz o texto assim: aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, eis que apresentou diante de mim o que se assemelhava a um homem. Mais precisamente Daniel capítulo 8, versículo 5. Daniel capítulo 8, versículo 3. Diz assim: e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, que tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que outro, e o mais alto subiu por último. Vi um carneiro que dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e engrandecia. E se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão,
E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. E um deles saiu um chifre, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como um semelhança de um homem, como um semelhante a um homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ou seja, a voz dá ordem para que Gabriel dê a interpretação e o entendimento da visão a Daniel. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E, estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Lembre-se, Daniel capítulo 7, a Grécia, após a morte de Alexandre o Grande, dividida em 4 partes, praticamente 4 regentes: Ptolomeu, Seleuco Nicanor, Cassandro e Lisímaco. Estes 4. Está aqui. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação. Está falando exatamente da Grécia, quando da morte de Alexandre o Grande, sendo aí agora a Grécia regida por esses 4 dominantes, que estavam dentro da mesma nação, mas não com a força dele. Ou seja, eram 4, porém mais enfraquecidos do que o próprio Alexandre o Grande, do que a própria Grécia, sob o domínio e regência de Alexandre. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então, Daniel, as perspectivas históricas, eu poderia apresentar Daniel, a sequência profética e histórica, Daniel capítulo 2, sonhos do rei Nabucodonosor. Isto é conclusivo. Sonhos do rei Nabucodonosor apresentam uma perspectiva histórica e cumprimento posterior dentro da sequência histórica, onde a Média e a Pérsia tomam a Babilônia, a Grécia toma a Pérsia. A Grécia é dividida em 4 regências: Ptolomeu, Seleuco, Nicanor e Cassandro. Esta Grécia depois é dominada por Roma. Então, dentro da perspectiva de Nabucodonosor, o sonho que ele tem é referente a aspectos históricos, proféticos, que se desenrolaram já na história. Daniel capítulo 7 também é conclusivo, que apresentam as mesmas interpretações, as mesmas perspectivas históricas e proféticas que se desenrolaram no decorrer da história. As mesmas perspectivas históricas proféticas, agora estendendo-se até os períodos que incluem aí a proposta já
dentro da abertura da 70ª semana de Daniel. Então, Daniel capítulo 2, perspectiva histórica, sonho de Nabucodonosor, interpretação de Daniel, perspectiva histórica, profética conclusiva, dentro das propostas imperiais, quando dos domínios persa, grego e romano. Babilônia, persa, grego, romano. Daniel capítulo 7, perspectiva histórica e profética, continuando, porém, apresentando até as questões relacionadas aos períodos históricos proféticos, mas avançando até tempos onde se alcança aí já uma perspectiva mais futurista dentro da escatologia. Portanto, há continuidade entre elas, perspectivas distintas, mas aspectos históricos e proféticos continuistas dentro da perspectiva de Daniel. Esta é a minha resposta e este é o meu posicionamento, pastor Elidiano Ribeiro, pronto para servir. Deus abençoe.